paz do Senhor, amados. Eu agradeço e glorifico a Deus pela oportunidade de estar, ministrando mais palavras de vida para você. Me perdoe, eu estou resfriada, atacada da alergia. Então hoje eu acordei com uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu espero realmente que você entenda. Amém? Hoje nós vamos meditar uma palavra que está em Gênesis 1, versículo 2. E vamos passar lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, para você ter uma noção mais ou menos. E depois nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Então, vamos lá. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero que você guarde esta parte, a primeira parte do versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Amém? Eu despertei hoje, amados, com essa palavra queimando no meu coração, e Deus me dando uma revelação dela, que tem a ver com a nossa vida. Então, eu espero em nome de Jesus que você compreenda o que Deus quer falar com você esta manhã. Este dia, quer dizer. A nossa vida sem Jesus, ela é uma vida, sem forma e vazia. Por quê? Porque ficamos perdidos, sem saber o que nós precisamos para preencher um vazio que pertence a Deus, que está em nós. Nós nos perdemos, nos envolvemos em situações provocadas pelas escolhas erradas que fazemos, pela situação em que nós nos colocamos, tudo por falta de entendimento e sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque nós não aprendemos a colocar a nossa vida na direção e no controle de Deus, porque ainda não temos esse entendimento. Então, nós ficamos perdidos. Perdão. E Deus me deu, essa madrugada, essa noite, esse entendimento. Ele me fez comparar, a criação do mundo, Gênesis, versículo 2, com a nossa vida. Como nós estamos antes de conhecermos Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor de nossa vida. Ele nos faz, ele faz nós compararmos a nossa vida com a terra antes da criação de tudo. A nossa vida era uma vida sem forma, vazia, e onde habitava a escuridão, as trevas. Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento que Deus enviou o seu Filho amado para que ele morresse na cruz, para nos resgatar do pecado, da desobediência de Adão, da escuridão, e nos dessemos a oportunidade de vivermos na luz e vivermos com esse vazio preenchido por Ele, que pertence a Ele. Então nós vamos agora lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: você pode não estar entendendo, mas eu vou dizer aqui o porquê. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido. Amém? Então, talvez você não consiga compreender, né, o que eu estou tentando dizer, porque você está no natural. Se você começar a olhar pelo espiritual, você vai compreender a grande obra de Deus na nossa vida. Quando passamos a conhecer Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos deu a oportunidade de viver em Cristo, de sermos nova criatura e assim viver uma vida em abundância. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, afirma o que está lá em Gênesis. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Antes de Jesus Cristo, nós vivíamos, né, a terra, o nosso coração, que é o altar do Senhor, sem forma e vazio. Vazio por quê? Porque o vazio que pertencia a Deus não está preenchido por Ele. Então não adianta você buscar esse preenchimento do vazio em religiões, em vícios, em nada nesse mundo. Porque o vazio de Deus, que é de Deus, só pertence a Ele e só pode ser preenchido por Ele, por mais ninguém. Então, para que você entenda, quando estamos sem Jesus Cristo, vivemos numa terra sem forma e vazia. Vazia de Deus, vazia de luz, vazia de tudo. Muitas pessoas procuram preencher esse vazio nos vícios, nas drogas, na prostituição, na pornografia, em vão, porque continuam com o mesmo vazio. Parece que estão alegres, felizes, mas no fundo, na hora de deitar na sua cama, elas estão infelizes e vazias, como a terra era antes de Deus criar todas as coisas. Então, nós éramos vazios, nós vivíamos na escuridão e não tínhamos forma. E éramos sem forma, espiritualmente falando, amém? Aí o que acontece? Nós conhecemos Jesus Cristo, aleluia, coisa maravilhosa. E aí, né, como está lá em Gênesis, Deus chega numa terra vazia, sem forma, onde as trevas habitavam. E aí Deus chega na nossa vida, né, como está no versículo 3, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Aleluia. E a partir daquele momento, Deus preenche o vazio que pertencia a Ele, que foi, né, que foi provocado pela separação, pela morte espiritual de Adão no Jardim do Éden, quando comeu o fruto proibido, que não é a maçã, amém? Esse fruto proibido, Deus não permitiu que habitasse entre nós, para que nós viéssemos a desfrutar dele. Esse fruto proibido não é maçã, tá? Esse fruto proibido, ele não existe. Deus extinguiu ele, dissipou ele da face da terra. Então, quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, houve uma morte espiritual. Com essa morte espiritual, o que aconteceu? Houve um vazio pela ausência de Deus na vida do homem. Amém? Então, esse vazio que nós sentimos quando estamos longe do Senhor é um vazio que pertence a Deus. E quando conhecemos Ele, né, e decidimos entregar a sua vida a Ele, Ele simplesmente entra na nossa vida e fala, haja luz. E o nosso corpo, que vivia na escuridão do pecado, é cheio de luz.
pela presença de Deus na nossa vida. Quem consegue entender esse mistério é quem está no espiritual e não no natural, como diz lá em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Só quem entende esse mistério é quem está no espiritual e não no natural, que compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas, para o homem natural, elas são loucuras. A pessoa pira se deixar. Porque ninguém compreende as coisas de Deus. No natural, temos que estar no espiritual para compreender. Aí vem a palavra que Paulo escreve à igreja de Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque houve um arrependimento, houve uma conversão. Deus habitou, entrou na tua vida, mandou a escuridão embora e disse: haja luz. E ali era um corpo sem forma, vazio da presença de Deus, e agora é cheio do Espírito Santo. E isso aqui, ele se concretiza, 2 Coríntios 5, versículo 17, quando nós nascemos de novo, que é o batismo das águas, que nada mais, nada menos é do que nós somos crucificados com Jesus quando descemos as águas, morremos com Cristo e deixamos a velha criatura nas águas, e quando levantamos das águas, nós ressuscitamos com o Senhor. A partir daquele momento do batismo nas águas, nós somos nova criatura em Cristo. Não vivemos mais no natural, e sim no espiritual de Deus. Tudo que fizemos ficou nas águas, na velha criatura. Eis que tudo novo vai se fazer, porque estamos nascendo em Cristo Jesus. Amém? Eu espero de coração que você entenda esta palavra hoje, que Deus colocou no meu coração, que eu acordei assim, sabe, meditando mesmo, procurando entender de Deus o que falar, o que gravar. Mas Deus é fiel e quando Deus está no controle de tudo, tudo dá certo. Amém? Eu acredito que você vai entender o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer falar contigo. E eu espero que você tome uma posição. Amém? Porque eu digo, eu vivi 14 anos afastada do Senhor, né? Servindo a deuses estranhos, entendeu? Nas trevas mesmo. E no tempo certo, no tempo de Deus, Jesus me resgatou e hoje eu sou o que sou. Tudo o que sou é para Ele, por Ele. E agradeço e glorifico a Deus todos os dias por Ele ter me amado primeiro, por Ele não ter desistido de mim. Então, amados, eu espero que vocês compreendam o que Deus quer falar com vocês hoje. Que vocês tomem posse e que vocês aceitem Jesus. Que Deus venha preencher esse vazio no seu coração. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, amado Deus, neste momento, Senhor, eu apresento essa pessoa que está vendo esse vídeo hoje, a qual o Senhor falou comigo profundamente a respeito, Senhor, da velha criatura, da nova criatura, o que é o vazio que nós sentimos quando não estamos, Senhor, na Tua presença. Senhor, amado Deus, que o Senhor venha falar com essa pessoa poderosamente, que ela venha ter a mente aberta, a mente de Cristo, Senhor, ativada na vida dela, que ela venha compreender as coisas do Espírito, Senhor, e que ela venha, Senhor, tomar uma posição na sua vida, Senhor, para que ela venha viver uma vida nova, uma vida abundante, em nome de Jesus. Amém? Amados, que Deus abençoe vocês poderosamente. Se você gostou desta palavra, que você me ajude a evangelizar, a levar a palavra de Deus àqueles que precisam, porque às vezes existem pessoas que estão passando por situações e que elas queriam apenas ouvir uma palavra e não ouvem. E aí o que acontece? Acontece que infelizmente muitas acabam com suas vidas.
e aí elas não têm mais o perdão, elas não têm mais o direito à salvação e elas vão para o inferno, porque o suicida não tem perdão de Deus. Então, se você gostou dessa palavra, para a glória do Senhor, clica em gostei, compartilhe, inscreva-se no canal, faça tudo para ajudar a anunciar a palavra que liberta, que transforma. É através da palavra de Deus que nós edificamos, que nós alimentamos e fortalecemos a nossa fé. Então, em nome de Jesus, não por mim, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Nada é para mim, tudo é para a glória do Senhor. Então, se você clicou, se você gostou, clique em gostei. Se você gostou, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, que precisa de uma palavra de vida para se reerguer. E que Deus te abençoe. Até o próximo Palavra de Vida, em nome de Jesus. Fica na paz, Senhor.